Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver assistindo ou ouvindo. Meu nome é Letícia Parks e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Põe Rosas e do Instituto Casa Marx. E vem a vinheta. Esta generación quiere la revolución. Nascida em 18 de fevereiro de 1934, Audre Lorde foi uma filha de imigrantes caribenhos que cresceu em Nova York e foi uma das primeiras feministas lésbicas do movimento negro estadunidense. Muito conhecida pelas suas poesias e pelas suas prosas, a Audre Lorde tem uma trajetória militante que marcou e providenciou boa parte dos estímulos para sua escrita. Nesse episódio de hoje, da nossa série especial Lutadoras, a gente vai mergulhar na história dessa lutadora super especial que foi Audre Lorde, comentando a sua participação no coletivo de feministas marxistas Combahee River e em alguns aspectos da sua poética. Então preparem-se para se emocionar ao reviver aí algumas das histórias de vida dessa grande mulher sapatona. Esse episódio de hoje também vai ser em 3 partes. A gente vai começar falando sobre Audre Lorde, a sua biografia e a sua biomitobiografia Zami. Depois a gente vai comentar um pouco sobre a sua militância, tanto no coletivo Combahee River, como essas suposições ou indagações sobre a sua participação no Partido Comunista. E por fim, a gente vai debater a batalha de Audre Lorde contra o câncer e como as notas que ela deixa sobre essa experiência nos permitem pensar sobre quais são os horizontes de uma vida fora do lucro. Sempre desejei ser homem e mulher para incorporar as partes mais fortes e ricas da minha mãe e do meu pai dentro de mim, para partilhar vales e montanhas sobre o meu corpo, assim como a terra, em montes e picos. Eu gostaria de adentrar uma mulher da maneira como qualquer homem faz, e de ser adentrada, de abandonar e ser abandonada, de ser quente e dura e macia, tudo ao mesmo tempo, na causa do amor. Eu gostaria de conduzir e outras vezes descansar ou ser conduzida. Quando eu me sento na banheira e brinco com a água, adoro sentir as minhas partes profundas, deslizantes e macias e todas as suas dobras. Outras vezes, gosto de fantasiar o seu ponto central, minha pérola, uma parte protuberante de mim, dura e sensível e vulnerável de um jeito diferente. Sentir o triângulo milenar, mãe, pai, criança, em que o eu, no seu eterno centro, se alonga e se contrai na tríade elegantemente forte de avó, mãe, filha, em que o eu oscila, flui em uma ou ambas as direções, conforme a necessidade. Mulher para sempre. Meu corpo, a representação viva de outra vida, mais velha, mais longa e mais sábia. As montanhas e vales, árvores, rochas, areias e flores e águas e pedras, feita na terra. Essa é Audre Lorde, o prólogo do seu livro Zami, uma biomitobiografia. É um livro que diz muito sobre quem foi essa mulher, Audre Lorde, né, que morreu relativamente jovem, vítima do câncer. Um livro que é cheio, repleto de relatos do quanto que Audre Lorde se sentiu impactada, transformada e mudada por cada experiência vivida em relações amorosas com mulheres. O que é muito legal desse trecho que a gente acabou de ler, Audre Lorde, é justamente pensar no que significa a trajetória de uma poeta que tem essa história pessoal de vir de uma família com uma cultura bastante patriarcal, bastante conservadora, né, com as mulheres com um papel bastante determinado dentro de casa, cuidando dos filhos, e como ela vai passando por um processo, uma luta justamente na sua poética de mostrar-se cada vez mais como uma poeta abertamente lésbica, né, fora do armário. Em um texto do John MacDonald, ele explica como que a poética da Audre Lorde vai aos poucos se revelando como uma poética da experiência da mulher lésbica, né? Então ele vai contar, né, como ela leva da sua primeira obra publicada, ela começa a publicar suas obras em 63, né? Ela tem alguns poemas publicados em jornais e tal, mas ela começa a fazer suas coletâneas de poesia em 63, o mesmo ano onde ela tem os seus primeiros filhos, né, com Edwin Rollins. É um casamento bastante conturbado, né, que ela tem com um homem. E essas poesias, elas entram dentro dos círculos de poesia negra dos Estados Unidos, e ela começa a ser uma
poeta conhecida, assim como também começa a ser uma professora conhecida, né, dentro dos círculos acadêmicos, ainda que ela fosse uma professora não universitária, estrito sensu, né, ela tinha uma função um pouco diferente. E aí, a partir da década de 70, ela começa a ter uma carreira como palestrante, né, começa a ser chamada para falar sobre poesia, sobre escrita criativa e etc. E ela começa justamente dentro desses espaços a debater o problema de raça, gênero, classe, conectando esses aspectos com história e cultura. Existe um debate sobre se Audre Lorde foi de fato uma militante do Partido Comunista ou não. O que é fato é que ela era uma artista com um ponto de vista, uma perspectiva, né, socialista, anticapitalista. Isso leva com que ela seja investigada pelo FBI, né? O FBI instaura um inquérito em 57, buscando entender a participação dela no Partido Comunista, ao que ela diz que nega, né, qualquer envolvimento e tal. Mas o que é importante entender é que durante essa época, né, durante a vida de Audre Lorde, as palestras, as participações políticas dela expressam um conteúdo que a vincula muito a uma perspectiva comunista, socialista, anticapitalista, ainda que um pouco fora de uma militância organizada diretamente, né? E aí é muito legal porque vai ser em 76, né, em 76 para 78, que a partir de viagens que ela vai fazer ao Caribe e à África, ela retorna, já divorciada, né, do seu marido, já tendo vivido antes, durante e depois do seu relacionamento com ele, uma série de experiências sexuais e de relacionamento com mulheres, várias delas estão no Exame, e que ela vai começar a fazer a publicação de poesias que são mais abertamente lésbicas, né? É muito legal o ensaio, os usos do erótico, né? O erótico como poder, daqui a pouco eu vou ler um trechinho, que é um texto que tem uma história muito legal, que é de um painel que ia ser apresentado num evento acadêmico na universidade, que tinha o nome The Lesbians and the Power, né? The Lesbians, E aí a organização do evento tira o nome lésbicas, coloca um título meio aleatório, e Audre Lorde, junto com outras ativistas que apresentariam nesse painel, né, organizam uma panfletagem dentro do evento, chamando as pessoas para participarem dessa palestra, né? Desse painel. Eles terminam sendo o painel mais cheio, com mais de 2.000 pessoas, né, participando, e dizem, né? Diz o relato que a cada fim de leitura, essas mulheres eram extremamente aplaudidas e tal, e que em algum momento é perguntado para essa plateia quantas delas ali eram lésbicas, e mais da metade das mulheres levantam as mãos, assim. E aí fica muito claro, na verdade, para Audre Lorde, que existe um mecanismo de discurso que se conecta com a organização de um movimento que ela precisava articular a partir daquele momento, né? Então ela começa, a partir de 76, a elaborar de forma mais dedicada uma poesia que fosse de saída do armário, mais diretamente, né? Não era segredo para ninguém que a Audre Lorde era lésbica, mas a poética dela ser marcada por essa experiência vai ser um processo que vai se dar a partir dessa experiência de choque, né? É muito legal porque a história da Audre Lorde é cheia dessas coisas, né? De momentos onde ela é reprimida e dá uma resposta e tal, e isso em si já é super interessante, assim. E aí eu vou ler para vocês um trechinho do para encerrar essa parte, né, a gente poder falar um pouco da militância de Audre Lorde, eu vou ler para vocês um trechinho do Erótico. Então ela fala o seguinte, né? Os usos do erótico. O erótico é uma medida entre os primórdios de nossos sentidos de si e o caos de nossos sentimentos mais potentes. É um sentimento interno de satisfação, ao qual, uma vez que o experimentamos, sabemos que podemos aspirar, por ter experimentado a totalidade dessa dimensão de sentimento, reconhecer o seu poder. Em honra e autorrespeito, podemos exigir nada menos do que isso para nós mesmas. É muito louco esse trecho, porque o que ela tá elaborando ali, né?
que à medida em que a mulher, né, que é, obviamente, gente, quando ela fala da mulher, ela nunca tá falando só da mulher, tá? Ela em vários momentos fala do gay, né, do oprimido por racialidade e tal. Ela, inclusive, iguala muito ela tem até um texto que ela fala que as opressões não são. Não há hierarquias de opressão, né? Então, para ela, sempre que ela tá falando de um grupo oprimido, por mais que as características sejam diferentes, né, da opressão, ela tá sempre preocupada com uma análise mais global da opressão e mais sistêmica, né? Mas o que ela tá querendo dizer aqui nesse trecho, né? Que o erótico, a experiência com o erótico e a experiência do prazer pleno, a experiência do gozo, da satisfação, ela faz com que você olhe para o medíocre e se negue a viver o medíocre. Então, a opressão à mulher, a opressão de gênero, aos gays, às lésbicas, a toda a população LGBTQIA+, ela busca ter um efeito de redução da expectativa da vida humana, de redução da expectativa do espírito, né? De até onde esse espírito quer se expressar para além do mundo do trabalho, para além do mundo da realização material, né? E é muito louco que ela vai ver, então, quando a gente lê esse trecho, a gente fala, meu, não é uma visão do erótico apartada da realidade social. É uma visão de que o erótico pode ser a experiência que te permite abrir mão da mediocridade da vida capitalista. Tem um outro trecho desse mesmo texto onde ela vai dizer o seguinte: encorajar a excelência é ir além da mediocridade encorajada por essa sociedade, mas ceder ao medo de sentir e trabalhar na sua capacidade é um luxo que apenas o não intencional pode usufruir. E o não intencional são aqueles que não desejam guiar seus próprios destinos. É muito louco porque é quase como se ela estivesse trazendo o debate do erótico para o campo da consciência, né? Da consciência de classe. Tô forçando a barra, tá, gente? Eu sei. Mas, assim, tem uma relação entre perceber do que o seu corpo, do que os seus sentidos são capazes e passar para um lado consciente da vida humana. Se perceber no seu gênero, na sua identidade, na sua sexualidade, pode ser um ponto de partida ou um ponto de virada para entender de forma mais profunda as prisões da consciência que a gente vive nessa sociedade, né? Uma sociedade que está o tempo inteiro alimentando o medíocre, alimentando o superficial, alimentando ver Netflix todas as noites, alimentando a ausência de intensidade, de potência de vida humana, como que o erótico, ele tem esse uso de trazer ao consciente. A gente falou aqui na abertura do episódio que a Audre Lorde é filha de imigrantes caribenhos. Essa origem cultural é muito importante na trajetória poética da Audre Lorde e também na trajetória política. Ela vai, em muitas poesias, muitas prosas dela, mencionar os alimentos, os sabores, os temperos que ela se lembra de saírem da mão, da hábil mão cozinheira da mãe dela. E toda essa tradição um pouco mais patriarcal, um patriarcalismo um pouco mais marcado nas tarefas de gênero, no lar e tal, faz da Audre Lorde uma mulher que viveu muito a experiência do lar com a mãe e com essa imagem da avó. Então, a composição feminina na criação da Audre Lorde está muito presente no livro Zame, que abre, né, essa parte, mas também está muito presente na forma como ela enxerga o mundo mesmo, né? Ou seja, ela tem toda uma sensibilidade com o tema da maternidade que vai se desenvolver de forma diferente a partir do momento que ela se torna mãe, mas é muito interessante a forma como essa sensibilidade dela com o tema da mulher e da mãe e a questão da criação, da tradição e da cultura vem muito dessa trajetória dela, muito marcada como uma filha de uma mulher caribenha, muito presente na formação. Ela cursa biblioteconomia na universidade e é a partir da experiência como estudante de biblioteconomia que ela se lança a buscar fortalecer e auxiliar a formação de outros jovens negros na universidade. Em especial, ela participa de um programa de formação de jovens que tinham um programa de complementação, né? Então, eram jovens que tinham nota para entrar na universidade, mas não tinham necessariamente o conhecimento necessário para triunfar dentro dos cursos universitários. Então, a Audre Lorde vai ser educadora desses jovens e boa parte do material escrito que fica pra gente
dela é em relação à sua experiência como professora e a sua tentativa dentro desse espaço acadêmico de propor uma perspectiva emancipatória da educação para esses jovens, né? Que ela vê que são uma maioria de negros e latinos, né? Que chegam na universidade com lacunas muito graves de aprendizado e com experiências com racismo e com a xenofobia, e que ela, a partir de algumas elaborações do campo mais do debate da academia, vai propor uma perspectiva de formação emancipatória, libertária, que fosse uma ferramenta de transgressão, né, para esses jovens. Então, ela não entendia a universidade como um caminho do ajuste, do arranjar-se na vida, do subir na vida para essa juventude, né? Ela entendia a participação na universidade bastante como uma ferramenta de superação da sociedade, né? Uma ferramenta de aproximação do conhecimento para libertar as mentes desses jovens, no sentido de questionar a sociedade capitalista, questionar o poder capitalista. E aí ela reconhece que a maior parte da teoria canônica do cano universitário não está a serviço disso, né? Está a serviço da manutenção do status quo. Vamos para a nossa parte 2, né, onde a gente vai comentar um pouco sobre essa Audre Lorde feminista, né? Essa Audre Lorde da fundação do feminismo negro, né? A gente vai comentar um pouco o que ela fez dentro desse lugar e quem são essas feministas negras que participaram junto com ela do coletivo Combahee River. Lá fora, no centro de uma cidade dura e espectral, todas as coisas naturais ficam estranhas. Eu cresci numa confusão genuína entre grama e sementes e flores e o que significava ser de cor, e não ser pelas roupas o que não dava pra pôr na quiboa. E ninguém me xingou de preta até meus 13. Ninguém linchou minha moma, mas o que ela nunca seria alvejou seu rosto de qualquer coisa, menos de fúrias muito íntimas, e fez as outras crianças me chamarem de ranho amarelo na escola. E agora muitas vezes eu tenho me chamado negra, por minha confusão óssea, negra, feito medula significando carne, para a fome da minha alma, e quantas vezes você me cortou e correu pelas ruas, sangue do meu sangue. Quem você pensa que eu sou, que você tem medo de se tornar, ou que você vê no meu rosto que já não tenha descartado em seu próprio espelho? Qual rosto você vê nos meus olhos que um dia vai chegar a reconhecer como seu mesmo? Quem devo praguejar por eu ter crescido acreditando no rosto de minha mãe, ou por ter vivido temendo a escuridão potente que vestia a forma do meu pai? Ela e ele me marcaram, com seu amor cego e terrível, e eu agora estou lasciva por meu próprio nome. Entre os cânions do silêncio de minha mãe e pai, mãe clara, pai marrom, eu busco agora minhas próprias formas, pois eles nunca falaram de mim, a não ser como sua, e dos pedaços em que eu tropeço e caio, eu ainda registro como prova de que sou bela 2 vezes, abençoada com as imagens de quem eles foram e quem eu um dia pensei que fossem, das quais me movo desde através e as quais eu preciso deixar para trás, pois acima de tudo sou abençoada entre meus eus, vindos para fazer inteiros nossos rostos quebrados. Bom, a Audre Lorde é muito conhecida por um compilado de escritos seus que são chamados Irmã Lá Fora, Irmã de Fora, Sister Outsider. Esse poema, né, Lá Fora, mostra como é muito presente na poética de Audre Lorde essa sensação de não pertencimento, né? Então é uma mãe clara, um pai marrom, e ela é o quê? Ela participa do ambiente universitário, mas ela não quer ser igual àqueles acadêmicos, e ela quer ser educadora desses jovens, mas ela não quer que eles imitem ela quer que eles sejam outra coisa. E aí ela se torna mãe, e boa parte dos poemas dela se dirigem a seus filhos e indagam seus filhos sobre se eles vão ser como ela ou negá-la, né, na sua composição identitária. Enfim, é muito louco porque ela tem uma presença muito forte na poética dela desse problema do estar de fora, do estar fora em outro lugar. E é muito legal porque esse livro, né, esses poemas reunidos, alguns deles ela escreve dentro dessa fase na qual ela já encontrou essas mulheres feministas negras, boa parte delas fora de Nova York, comentavam as poesias umas das outras,
dentro da participação desse movimento, ela se encontra nessas mulheres, né? Mas ela se encontra também um pouco sem se encontrar, porque essas mulheres, a sua maioria, estão em Boston e não em Nova York, né? Então, o grosso da militância da Audre Lorde não vai ser ao lado necessariamente de pessoas de quem ela compartilha, com quem ela compartilhasse muito dos seus pontos de vista sobre a vida sexual, sobre a vida privada. É muito legal porque nesse mesmo trecho ela fala o seguinte, né? Nessa mesma época de poesias, ela fala desse lá fora e tem o Entre Nós Mesmas, que eu não vou ler todo, mas olha como ela começa. Antes, ao adentrar uma sala, meus olhos buscariam 2 ou 3 caras pretas, para contato ou garantia ou um sinal de que eu não estava só. Agora, entrando em salas cheias de caras pretas que me destruiriam por qualquer diferença, para onde meus olhos devem olhar? Antes era fácil saber quem era meu povo. Então é muito louco porque ela percebe uma relação dela com esse movimento, o Combahee River, ela participa desse movimento, mas a militância dela está muito marcada por essa sensação de estranhamento que ela vai viver, tanto dentro dos espaços do movimento negro, aonde ela percebia um problema, fazia críticas em relação à ausência de uma perspectiva feminista, né, ou antipatriarcal. Dentro dos movimentos feministas, ela fazia a crítica da ausência de uma perspectiva antirracista, ou a presença de uma lesbofobia, ou de um tratamento muito secundarizante ao problema da sexualidade feminina. E dentro do movimento comunista, ela vai fazer a crítica da ausência dos dois, né? Tanto de uma perspectiva antipatriarcal, quanto de uma perspectiva antirracista, mas mais especificamente em relação ao problema do patriarcalismo, né? O Partido Comunista Estadunidense, ele vai ter uma série de ações dirigidas à organização de negras e negros, porque era um problema que se transformou numa escala de organização de gente muito grande nos Estados Unidos, então era muito difícil passar ao largo desse problema, como foi no caso brasileiro, por exemplo, onde o Partido Comunista é indagado na década de 30 sobre quais eram os problemas nacionais e raciais no Brasil, e eles dizem que não existe um problema racial no Brasil, né? Isso é o PCB na década de 30. E mantém isso, né? Mantém isso até a década de 70. O Partido Comunista Estadunidense, não. Ele tinha uma visão um pouco mais crítica da situação racial nos Estados Unidos, mas militava de forma muito adaptada aos tipos de movimento que existiam dentro dos Estados Unidos, né? Então, se adaptou ao movimento garveísta, que se provou depois uma traição contra os setores negros que se vincularam a esse movimento. A grande tragédia para a questão negra nos Estados Unidos e o Partido Comunista Estadunidense é quando Stalin assina um pacto de não agressão com Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, e isso leva a uma debandada generalizada das negras e negros, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, dos partidos comunistas, né? Quando a gente soma essas críticas que a Audre Lorde fazia, a gente vai ver que elas ecoam bastante no que eram as críticas também levantadas pelas militantes do coletivo Combahee River. Então, quando a gente pega, por exemplo, o manifesto do coletivo Combahee River, que é o texto mais importante do grupo, que circula pelo mundo inteiro e é muito debatido, elas vão justamente criticar um marxismo economicista que não olha para o problema do gênero e da questão racial, e elas também vão criticar um movimento negro e um movimento feminista que terminam olhando para a questão negra e para a questão de gênero de formas muito separadas, quando na verdade a realidade social não separa, né? As mulheres são negras, ou são latinas, ou são migrantes de outras regiões do planeta. É equivocado que o movimento negro ou o movimento feminista, do ponto de vista das militantes do Combahee River, olhe para essas questões de forma separada, né? Como se fosse possível separar. E aí, quando você constitui um programa que é só para a questão negra e que abre mão de falar do debate de gênero, por exemplo, você não consegue lidar com a realidade social da forma como ela é. Então, é muito interessante o manifesto do coletivo Combahee River. Ele é um texto que é o primeiro texto a falar de um feminismo negro, né? Claro, a gente pode debater se faz sentido ou não, né, ter um feminismo que seja negro, né? A gente, aqui no feminismo marxismo, a gente acredita na importância de um feminismo socialista, né, unifique as revolucionárias, mas elas sentiram essa necessidade provavelmente por conta da dificuldade, das características dos movimentos sociais da época delas, né? E a Audre Lorde, ela participa desse documento, ela participa dos debates que levam a esse documento, né? E ela participa das reuniões do coletivo Combahee River, apesar dele estar em Boston, né, e ela estar em Nova York. E a militância em torno do debate da mulher negra vai ser uma característica
característica muito importante do processo de construção da política de Audre Lorde. Ela tem um texto que são as notas de uma visita à Rússia, notas de uma viagem à Rússia. Ela é convidada pelo Partido Comunista a ir para a Rússia, visitar o Estado operário, né, a União Soviética, que nesse momento, né, a gente está falando da década de 80, já tinha uma política um pouco de apagamento das nacionalidades oprimidas e se chamava internacionalmente de Rússia, né? Então o próprio título, né, uma viagem à Rússia, o quanto a Audre Lorde é um pouco capturada por por uma visão um pouco crítica, né, que vinha a partir do Partido Comunista estadunidense. Então a Audre Lorde faz essa visita no final da década de 70, né, em 1976, se transforma no primeiro artigo que compõe o livro Sister Outsider, que em português seria irmã de lá de fora, algo assim. E ela sai da viagem, né? As anotações dela são espécies de relatos de viagem, assim, muito bem construídos, muito bem feitos. Eles revelam bastante essa visão otimista, né? No marco de uma mulher que tá vindo de uma sociedade capitalista, onde se paga por tudo e tal, e chega nessa sociedade e vê que existem muitos direitos sociais que são impensáveis dentro da sociedade capitalista estadunidense, ela desenvolve nessas anotações sobre a viagem na Rússia uma visão bastante otimista do que está acontecendo dentro daquele país, né? É muito legal como ela comenta a questão do frio e como existe o frio, mas as pessoas estão abrigadas. Ela fala muito da questão dos direitos, né? O direito à saúde é uma coisa que chama muita atenção dela, a forma como ela é recebida também chama muita atenção dela. E, bom, tem duas questões aí que a gente poderia debater, né? O primeiro é que a Audre Lorde vai fazer essa visita como uma convidada de honra do Estado Soviético, uma convidada artista, né? Isso era feito muitas vezes, né? Muitos artistas, cientistas estadunidenses foram convidados para visitar, né? Em meio ao que se convencionou chamar de Guerra Fria, né? Para apresentar o seu próprio relato sobre as mentiras, né, que contavam os Estados Unidos sobre a União Soviética. Então é apresentado para ela uma versão bastante light, né, do que é a experiência e a vida dentro dessa sociedade. Por outro lado, é importante também ver o fato de que Audre Lorde era uma mulher muito inteligente, com muito contato com toda uma literatura da geração dela que já dava para ela capacidade de poder ser crítica aos elementos mais burocráticos desse regime, né? Ela tem anotações ali que mostram que ela percebe um estado autoritário, né? A presença de um estado autoritário, mas ela não se permite ir muito além do que foi colocado para ela como função de correspondente, né? De uma experiência de visita à União Soviética. É muito legal porque esses direitos que ela fala, né, a gente até debate no trotskismo, o fato de que esses direitos de fato existiam, né, ou seja, existia um estado de vida dentro do Estado operário da União Soviética, burocratizado, que mantinha direitos conquistados pela Revolução, né? Então, na nossa visão, por exemplo, não se tratava ali na década de 70 e 80, defender a restauração capitalista na União Soviética, como defendem algumas organizações de esquerda, né, como é o caso do PSTU, é o caso do morenismo, né, como do MES, que está dentro do PSOL e tal. Para a gente, a nossa leitura é de que, na verdade, era preciso defender uma revolução política na União Soviética, né, ou seja, mantendo o fim da propriedade privada e mantendo a socialização, né, dos meios de produção e os direitos sociais decorrentes disso, sem manter a burocracia, né, era preciso varrer a burocracia da direção do Estado operário e restituir as formas de poder baseadas na democracia operária, nos soviets, né, que são os conselhos de fábrica, os conselhos de bairro e tal. E é muito louco como essa visita da Audre Lorde, esse relato que ela faz, evidencia muito esse ponto de vista dos direitos sociais conquistados, né, e como de fato é uma vida diferente, né, quando você chega num país e um problema de saúde não é um custo, né, familiar, né, não é um custo para a família ou para o indivíduo, como é nos Estados
Estados Unidos, por exemplo, onde os documentários do Michael Moore mostram, né, denunciam que cada dedo tem um valor, né, no sistema de saúde absolutamente privatizado. E é interessante como essas contradições, né, da própria burocracia aparecem no texto dela, né? Então ela vai falar, por exemplo, que algumas das tensões entre a Rússia do Norte e os Uzbek são nacionais e algumas são raciais. Então ela percebe a permanência de um racismo, ela percebe a permanência ou reforço ou uma política de Estado que estimula uma tensão nacional entre uma nação oprimida e um centro, né, do poder soviético. E ela também percebe bastante essa sensação de uma burocracia, né, que meio que acompanha a viagem dela e tal. É muito legal esse texto, eu recomendo bastante para vocês, mas acho que o que é mais interessante dele, que serve para a gente pensar aqui, é um pouco esse posicionamento, digamos, ideológico de Audre Lorde, né? Ou seja, era Audre Lorde uma comunista, né? A gente poderia chamar ela assim. Eu acho que o que é um fato é que Audre Lorde era uma artista, era uma poeta, e que a sua poética não se pretendeu neutra. Ela nunca pretendeu ser uma poeta da neutralidade, uma poeta do belo, né, em cima de uma torre de marfim, olhando para o mundo sem se posicionar e descrevendo o belo e o sublime. Não, Audre Lorde, ela se posicionou, ela se situou dentro de um debate da sua época, e a sua poética está marcada por uma estética entrelaçada da experiência do movimento social, né? Então essas poesias que a gente leu aqui, elas são bastante uma amostra disso, né? De uma poeta que está engajada nos problemas da sua época e preocupada em se posicionar sobre eles. Eu vou ler para vocês um exemplo de uma poesia aonde aparece esse problema do poder, né, da sociedade capitalista e tal. O nome dele é Poder. Vamos lá. A diferença entre poesia e retórica é estar pronta para se matar em vez de as suas crianças. Estou emboscada num deserto de cruas feridas de metralhadoras e uma criança morta arrastando sua quebrada negra, cara à beira do meu sono afora. O sangue de suas bochechas e ombros perfurados é o único líquido em milhas e meu estômago se contorce ao gosto imaginado enquanto minha boca se parte em lábios secos, sem lealdade ou razão, sedenta pela umidez do sangue dele, no que afunda a branquidão adentro, no deserto onde me perco, sem imageria ou magia, tentando criar poder do ódio e da destruição, tentando curar meu filho morto com beijos, mas o sol vai alvejar seus ossos antes. Um policial que executou um menino de 10 anos de idade no Queens postou-se sobre o garoto com suas botas de gambé em sangue infantil, e uma voz disse: "Morre, seu moleque filho da puta." E há gravações que provam isso. Em seu julgamento, o policial disse em sua própria defesa: "Eu não percebi a idade nem nada disso, só a cor." E há gravações que provam isso também. Eu não vou ler esse poema inteiro, porque ele é bastante grande, mas ele mostra, né, como a gente está tratando de uma poeta que, independente da sua vinculação direta ou não a um partido comunista, a uma militância organizada, dedicou a sua poesia, dedicou cada linha, cada palavra da sua poética a angariar uma militância, um ativismo a serviço da destruição desse poder, né? Então ela está denunciando esse poder numa poesia muito rebuscada, bastante participante de um movimento de vanguarda poética da sua geração, com um certo surrealismo realista, de um certo ponto de vista, né? Então, é uma poesia dos movimentos sociais dos anos 70 e 80, que ela tem essa aparência bastante realista, apesar do surreal, né? Então, ela não tem uma linearidade, ela não tem uma postura narrativa, panfletária, como a gente vai ver a poesia do realismo socialista, que é criticada pelo surrealismo, né? Na década de 40, de 30, 40, 50, até Trotsky e Breton fazem uma crítica muito importante ao surrealismo, né? Audre Lorde, ela não é uma poesia panfletária, ela não é uma poesia linear, educativa, educacional, ela tem algo de surrealismo na sua composição truncada, um pouco não linear, mas ela tem um realismo que é bastante típico da geração, é uma geração que está tentando se comunicar sobre os problemas da sua época, né? Sobre os problemas que está vivenciando e que sente essa necessidade de usar cada mecanismo para se opor. Então, é o problema da violência policial. A gente vê nessa poesia, né? Quando você começa a ler,
é possível imaginar uma cena Vietnã, essa destruição da guerra, né, nesse espalhar de sangue com poeira. E tem sentido ver isso porque a Audre Lorde foi uma dessas que participou dos movimentos por não agressão e da crítica à enorme violência colonial do Estado dos Estados Unidos, né? A gente vai aqui para uma etapa final do nosso episódio, onde a gente vai falar sobre a batalha de Audre Lorde contra o câncer. Talvez algumas pessoas queiram pular essa parte, eu acho uma parte muito bonita, vai ser bem curtinho, e é mais pra gente entender mesmo como que é o desfecho dessa vida, né? A Audre Lorde, ela morre em 1992, um pouco antes disso, né, no final da década de 70, ela passa por uma luta contra o câncer de mama. E aí é muito interessante porque, como tudo na vida da Audre Lorde, ela buscou teorizar, elaborar, escrever, fazer poesia. Ela faz um diário da experiência dela na luta contra o câncer, né? Esse diário, ele é de 78, né? Que foi quando ela descobre o câncer. E ela escreve uma série de elaborações que vão estar dentro desse livro que se chama The Cancer Journals. Eles são compostos de 3 textos, né? A gente tem A Transformação do Silêncio em uma Linguagem em Ação, Câncer de Mama, uma experiência feminista negra, e Câncer de Mama, prótese versus poder. Em especial, esse terceiro texto, eu queria comentar um pouco para fechar o nosso episódio, né? A Audre Lorde, ela passa por uma batalha muito dura com câncer, ela sobrevive e anos depois, né, quase 10 anos depois, esse câncer volta como um câncer de fígado e leva a vida dela, né? Então ela morre de câncer em 92, mas primeiro ela vive a experiência do câncer de mama. E é muito forte porque ela comenta como nesses diários, a ida dela ao hospital, os encontros que são feitos entre os sobreviventes e os pacientes em tratamento e tal. E ela comenta muito que tipo de discurso é feito pela ideologia, né, burguesa presente dentro do hospital, que obviamente não é culpa dos funcionários do hospital, né, mas é a ideologia padrão, de buscar reconfortar essas mulheres na experiência do câncer de mama através de convencê-las de pôr a prótese, de restituir uma forma do seu corpo pré-câncer. E é muito louco como a Audre Lorde, ela chega numa conclusão que é muito polêmica, né? Mas que é muito interessante de falar, olha, não colocar a prótese é a minha forma de conquistar um poder sobre o meu corpo, que mesmo no câncer, o sistema capitalista mantém o poder dele sobre o meu corpo, me convencendo que meu corpo tem que ter aquela aparência de 2 mamas e tal. E ela decide não ter, ela passa o restante da vida dela inteira com uma mama, né, como uma mulher sem um seio, né? E é muito bonito essa escolha por abrir mão de uma estética, de um corpo padrão. E ela vai falando bastante sobre isso nesse texto da prótese. E é muito bonito, em especial, quando ela fala, né, que uma vida amando mulheres e sendo amada por mulheres convenceu ela de que o problema do corpo dela não era se aquelas mulheres seguiriam amando-a apesar das mudanças no seu corpo, porque as mulheres se amam apesar da mudança nos seus corpos, né? A questão não é essa, a questão é se as pessoas conseguiriam amá-la depois dela ter se tornado essa nova pessoa que viveu essa dor, né? Viveu a dor do câncer. Bom, eu queria fechar com isso porque eu acho que tem várias frases da Audre Lorde que são muito fortes, mas em uma em especial é um momento que ela fala que a revolução, ela é um problema sobre a gente, né? Sobre as nossas vidas. E eu acho que esse é uma forma de olhar muito bonita para o que significa ser revolucionário, e eu acho que ela foi da sua forma, na poesia, na prosa, na forma como encarou a vida, mas é uma forma muito bonita de enxergar a revolução, de ver que, na verdade, a revolução não é algo que se faz por um indivíduo, por um personagem, né, por um Stalin, os stalinistas adoram isso. O stalinismo, inclusive, foi muito criticado por essas feministas, né, como ela, que participou do coletivo Combahee River e tal, por ser um tipo de, aspas, marxismo economicista que se preocupava muito pouco com as questões da subjetividade, das opressões, da liberdade sexual, né, e que nem se preocupava sequer em debater esses problemas, né. E a Audre Lorde critica bastante esse ponto de vista, e essa forma dela de encarar o problema da revolução como um problema de pensar como a vida se organiza e como a gente se organiza individualmente frente à vida, é uma ideia muito bonita que eu acho que serve para encerrar o nosso episódio.
para a gente sair daqui pensando um pouco o que pode ser a vida quando a gente está liberto desse poder, dessa polícia que mata nossas crianças, né? Dessa saúde capitalista que nos enxerga como corpos que precisam ser restituídos por uma forma padrão. Quando a gente se libertar de tudo isso, o que pode ser a vida, né? Será que ela pode ser muito mais erótica, como imaginou Audre Lorde? A poesia não é luxo. Para as mulheres, então, poesia não é um luxo, é uma necessidade vital para a nossa existência. Forma a qualidade da luz com a qual nós projetamos nossas esperanças e sonhos em direção à sobrevivência e à mudança. Primeiro feita de linguagem, depois de ideia e então em ações mais tangíveis. Poesia é o caminho pelo qual nós ajudamos a dar nome ao inominável para que ele possa ser pensado. Os horizontes mais distantes de nossas esperanças e medos são pavimentados por nossos poemas, cravejados das rochas de experiência de nossas vidas diárias. Audre Lorde. Acho que